É. Então tá, pessoal, vamos iniciar o nosso encontro. As primeiras palavras aí vou passar para Manu. Boa noite, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso evento, que foi pensado e preparado com muito carinho. Estamos todos muito ansiosos e agradecidos pela presença de cada um, para juntos testemunharmos aqui outros testemunhos e abrirmos um espaço coletivo de testemunho, como o nosso coletivo tem se proposto a fazer, né? Então, eu não consigo desativar esse som aqui por enquanto, então peço desculpas para vocês, é o pessoal entrando na sala. E já com isso vou dizendo, sejam muito bem-vindos. Então, nós gostaríamos de solicitar nesse momento para que todos mantenham seus microfones desligados, para que haja interferência aqui no som, né, enquanto estiverem acontecendo as apresentações. E com isso, então, quero dizer que nós estamos iniciando o nosso evento que tem o título E Tu, Testemunhas, que é promovido, então, como eu disse, pelo coletivo Testemunha em Ação, que é vinculado à Associação Psicanalítica Sigmund Freud, e é um evento para o qual nós programamos o lançamento de um curta-metragem de mesmo nome, E Tu, Testemunhas, também realizado pelo nosso coletivo. Após a exibição desse filme que a gente vai estar lançando aqui com vocês hoje, é um curta, né? Nós passaremos a escutar o testemunho da Jaqueline Mesquita, que está aqui conosco hoje, representando a Associação de Mães e Pais pela Democracia. Logo após o testemunho da Jaqueline, nós apresentaremos o vídeo dos testemunhos de 3 membros do jornal Boca de Rua, da Alessandra, da Josiane e do Zé. E depois da apresentação do vídeo, nós teremos o testemunho em presença aqui da jornalista Rosina Duarte. E depois desse momento, nós deixaremos um espaço em aberto para a acolhida dos testemunhos de todas e todos que assim desejarem aqui se manifestar. Em nome do coletivo, então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença e a participação dos nossos convidados, que estão construindo junto conosco esse momento, e também convidar todos e todas a fazerem a assinatura do jornal Boca de Rua, que agora está em circulação online, em função da pandemia. Ao longo do encontro, a gente vai ficar colocando o link aqui para assinatura do jornal. E, então, ainda a título de introdução, eu vou passar a palavra para a nossa companheira, a psicóloga Maria Luísa Castilhos Flores Cruz, a fim de que ela faça uma breve apresentação do coletivo e também nos traga algumas ideias que ela preparou a respeito do tema, da temática do testemunho. Então, Maria Luísa, passo a palavra para ti, por favor. Obrigado pela representação aqui, falando pelo coletivo, um pouco da nossa trajetória, né? A gente, para quem não sabe, tem origem na Clínica do Testemunho, que é aquele projeto de reparação chamado Reparação Psíquica, né? Feito pela Comissão de Anistia, dedicado a familiares e pessoas diretamente que sofreram violência do Estado em termos de perseguição política na ditadura de 64. Este projeto durou de 2013 a 2017, teve, então, a execução feita pela SIG, no primeiro momento, Associação Psicanalítica, né, Sigmund Freud, e, posteriormente, a continuidade pela APOA, né, se extinguindo, então, esse projeto em 2017. Em 2017, com todo o processo de golpe no nosso projeto também, né,
nós começamos a discutir a possibilidade de continuar algum tipo de trabalho, porque aquele é um projeto que, enfim, nos mobilizou, nos envolveu, e onde a gente pôde ver frutos desse trabalho e muito mais a fazer. E nós resolvemos, então, nos dedicar à violência de Estado de modo geral, porque a gente foi, então, criando esse coletivo chamado Testemunha em Ação. A gente tem um sobrenome que nem sempre a gente diz, porque fica muito comprido, que é por Memória, Verdade e Justiça, né? Mas que mostra as nossas raízes lá na Clínica do Testemunho. E tratamos, então, sobre as diversas questões, e que nós temos muitas que atravessam, né, a violência de Estado no nosso país. Desde aí, de 2018 até hoje, a gente vem procurando produzir um espaço que nos possibilite testemunhar. Mas, afinal, embora, né, todos nós sejamos testemunhas, nem todos testemunhamos. E o que a gente entende por testemunhar, então? Hoje, casualmente, faz 57 anos na data de prisão política, a primeira prisão política do meu pai, 7 de abril, foi exatamente hoje. E eu acho que isso foi uma experiência fundante, tanto no sentido de poder me aproximar do que é testemunhar e poder ir desenvolvendo, porque isso não se dá de uma hora para outra, né? É um processo. E também para distinguir o que não é o testemunho que nós nos propomos a fazer. Porque eu experimentei, além desse impacto que a violência nos traz, né, diante da prisão que eu passei, que nos retira essa possibilidade de falar, de nomear, de ter um papel mais ativo, né, de ser propositiva, enfim, que nos submete a uma emoção e a diversas emoções desqualificadoras da experiência, e que é exatamente o que a gente chama de silenciamento, né, e que é também o que nos atravessa constantemente, a violência, sempre com a dificuldade de reconhecer, né, essa experiência, como uma experiência que não diz respeito só a mas que diz respeito a uma sociedade, né? Então, atravessada por isso, eu também vivenciei aquilo que eu digo que não é a proposta do testemunho, que é o sujeito que espiava na janela para ver o que acontecia na nossa casa pela a ideia de um comunista, de um subversivo, de um terrorista. O sujeito que atesta, que dá o seu, assina testemunhando, né, uma denúncia a respeito então, base para a prisão do meu pai, e também aquele que não assina, não aparece, e que é um personagem real, né, que vai até um quartel falar com o general lá, que era alguém que tinha esse acesso, assim, e, por baixo do pano, faz uma denúncia. Então, testemunhas, né, com diferentes concepções. O que nós estamos acentuando no nosso trabalho? Que a necessidade que a gente observe, que nos convoca em dado momento, que não é de fazer um discurso explicativo, uma narrativa acabada, não é algo completo, que não é algo ele nem sempre encontra as palavras corretas ou certas, ou corretas no sentido de poder dizer do que se passa, né, do que se tem, porque a experiência dessas coisas difíceis, das situações difíceis que a gente chama das situações de violência, onde faltam as palavras, falta a lembrança, não se consegue organização suficiente para transmitir, mas se sabe que ali tem muito mais
do que o que é a minha vida, a minha experiência, mas algo que diz respeito a um coletivo, a uma sociedade, e de importância, então, histórica. É tão importante o fazer o testemunho por essa convocação de querer, então, de sentir que tem algo mais ali, que a gente quer transmitir algo, né? Que permaneça, que se renove, que possa trazer mudanças, ou seja, uma narrativa da transformação pela qual a gente passa diante de uma determinada experiência. Mas é tão importante isso quanto aqueles que nos ouvem, que nos acolhem, que acolhem um testemunho. Então, nós costumamos dizer que a gente tem testemunhos dentro do nosso coletivo. Embora muitas vezes a gente também seja quem testemunha. Agora, nem todos testemunhamos. E nós achamos que esse é um dispositivo que nos permite uma horizontalidade de relação, de comunicação, porque ele nos tira dessa posição da desigualdade, né, de uma violência, do submetimento que a violência nos traz, e nos recupera diante desse processo. Quem ouve, quem acolhe o nosso testemunho, quem está nesta posição, ouvindo algo difícil, muitas vezes insuportável até mesmo, né? Devolve com esse olhar, com esse acolhimento, esse senso de humanidade que a gente perde diante das situações de violência. Então, nós vemos o testemunho com um potencial de transformação, de transmissão, né, que nos permite nos aproximar de experiências que compõem a nossa história e que são picotadas ao longo desse processo, né, num que exige para a gente uma espécie de escavação, né, de sinais, de ruídos. Então, os nossos testemunhos, os testemunhos que a gente se propõe a alimentar, a produzir, dizem respeito à experiência do sujeito. E ele não vem bonitinho, amarradinho, ele vem com a emoção e com todos os sinais do que a violência produz em nós. Eu fico por aqui porque a ideia é poder produzir também, depois de tudo isso, né, esse tipo de operação que nos envolve, né, e que também nos transforma. Então, descobrir-nos fazendo testemunho e descobrindo coisas também que envolvem aos nossos pares, né. Fico por aqui para a gente poder gozar de todos os estímulos que nós temos hoje aqui presente. Obrigado, Malu, por essas palavras iniciais. A gente vai dar seguimento agora, já peço para a Manu ir preparando aí o vídeo, acho que já está quase tudo preparado. Enquanto isso, eu vou brevemente anunciar isso, né? Esse vídeo produzido pelo nosso coletivo, ele tem 3 minutos. Como é que ele surgiu? Nós temos reuniões mensais e numa dessas reuniões, no início desse ano, a Malu colocou uma frase assim em algum momento que ressoou bastante em todos nós, que era assim: é preciso conjugar esse verbo testemunhar. A partir disso, nós tivemos essa ideia aí coletiva de exercitarmos essa conjugação, e cada um de nós em suas casas fez uma breve gravação dizendo o que testemunha. E isso foi compilado pelo nosso companheiro aqui, o Pedro, que está lecionando nesse momento. Em breve ele deve tá chegando aqui conosco. Ele, de certa forma, assim, de um roteiro inexistente, ele criou um roteiro, né? Ele montou, ele dirigiu, em seguida ele vai estar conosco. Então, aqui, agora, a gente já pode passar para a exibição desse filme, chamado, então, Nós Testemunhamos. Eu peço que nós desliguemos o microfone para a gente poder escutar bem aqui o vídeo.
testemunhei o sofrimento da minha família. Testemunhei o testemunho. Vou precisar recomeçar. Eu testemunhei o sofrimento da minha família. Testemunhei o testemunho. Eu testemunhei na Comissão da Verdade que houve mortes e torturas durante a ditadura civil-militar. Nós testemunhamos. Nós testemunhamos. Testemunho no Clínicas do Testemunho. Testemunhamos o silenciamento e o horror. Nós testemunhávamos. Infelizmente, eu continuo testemunhando violências por parte do Estado todos os dias. Testemunhei o testemunho de mulheres estupradas por agentes de Estado. Tu testemunhaste. Eu sou testemunha viva dos horrores da ditadura no corpo das pessoas. Eu testemunho que testemunhei o medo, a repressão política e a violência inaceitável da ditadura militar. A perpetuação do estado de exceção no Brasil e no mundo. Eu continuarei sendo testemunha, mesmo que ninguém venha solicitar o meu testemunho. Hoje, eu testemunho o sofrimento das pessoas ao meu redor. Testemunharei as mortes causadas pela polícia, mas também testemunharei as mortes sem sangue, aquelas que fazem os corpos irem se despedaçando dia a dia, até não quererem mais viver. Eu testemunharei sempre toda e qualquer violência e as mortes das diversas comunidades. Eu testemunho e testemunharei pela verdade, pela justiça, pela memória e história deste país. Nós testemunharemos a verdade, a memória e a justiça. Eu também testemunho pela memória de gerações perseguidas pelo antissemitismo e vítimas do genocídio na Europa. Testemunharemos a violência na história sempre. Nós somos o coletivo Testemunho em Ação. E tu, testemunhas? Bom, então agora dando sequência, eu gostaria de convidar a Jaqueline para dar o seu testemunho como representante da Associação de Mães e Pais pela Democracia, para falar um pouco então para nós sobre como que tem sido essa luta aí de resistência no momento da pandemia e depois teremos o debate a respeito. Obrigada novamente, Jaqueline, pela tua presença. Obrigada, Manuela. Boa noite a todos e a todas. Eu queria só esclarecer, Manuela, são 15 minutos, para eu não me perder, não passar muito aqui do meu tempo. Vou cuidando aqui. Tá. A gente pensou nesse tempo mais ou menos. Tá, tá ótimo. É um prazer estar aqui com vocês, né, ter acolhido esse convite da Maria Luísa, né, uma companheira com a qual eu tenho me cruzado em muitos momentos importantes de luta pela democracia, pela justiça, pela igualdade social em nosso país. E eu queria trazer hoje para vocês o meu testemunho da minha participação, né, na Associação Mães e Pais pela Democracia. Eu hoje sou uma associada, né, desse importante coletivo, né, que tem feito em Porto Alegre lutas muito importantes de resistência principalmente ao avanço do fascismo e a essa grave crise que a gente está vivendo nesse momento com a pandemia, com a fome, com a tragédia que a gente assiste a todos os dias. Eu preciso contar para vocês um pouquinho lá da origem, eu acho que é importante para que a gente possa se conectar, né, com os eventos fundadores dessa associação, né?
nós tivemos, logo após a eleição presidencial em 2018, um ato de estudantes de uma escola particular de Porto Alegre, escola que meus filhos estudam, meus 2 filhos estudam, hoje um deles já não estuda mais, mas um ainda continua, e esses estudantes foram para o pátio do colégio com a bandeira do arco-íris, né, a bandeira símbolo, né, da luta LGBTQIA+, e esses estudantes de camiseta preta gritavam que seriam resistência ao governo Bolsonaro, né? Algo pensado por eles, muitos deles eleitores, porque alunos do ensino médio, né? Então, a partir de 16 anos já eleitores, né? Haviam, inclusive, feito o seu exercício de voto naquelas eleições, e imediatamente teve uma reação muito dura de um segmento da escola, de pais da escola, exigindo uma imediata punição a esses estudantes e, inclusive, demissão de funcionários e professores que se encontravam no pátio da escola junto com os alunos naquele momento. Essa demissão era justificada para esses pais e mães da escola, na medida que entendiam que esses alunos talvez não tivessem tido por vontade própria, por desejo próprio, o desejo de protestar e defender, inclusive, essa bandeira de livre expressão da sua sexualidade, tá? Não só de suas, mas de seus amigos, e talvez esse segmento da escola entendesse que isso não era livre desses estudantes, e sim era eliciado, talvez por professores que teriam feito a cabeça desses estudantes. Por outro lado, um grupo também de pais, sentindo, né, que poderia vir medidas de cerceamento da livre expressão dos alunos e da própria comunidade escolar naquele momento, se organiza e começa a discutir o que é possível fazer junto à escola para que não houvesse essas medidas punitivas, não houvesse demissão de professores, não houvesse demissão de funcionários, e que se pudesse abrir na escola um amplo espaço democrático de discussão, né, disso que estava posto ali, que era a luta desses jovens pela sua livre expressão. Esse debate acaba indo para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né, em novembro de 2018, e lá nós temos 2 grupos muito, muito bem constituídos, muito bem identificados nas suas diferenças, né? Esse grupo, por um lado, é o grupo desses pais que defendem essas restrições, essas punições, né? Defendem, inclusive, que a biblioteca da escola seja examinada para ver que tipos de livros a escola está oferecendo aos seus filhos, né? Qual é o conteúdo desses livros, exigindo punição, né, de professores e de funcionários, punição de estudantes, e, por outro lado, nós, defensores da democracia, da livre expressão, da pluralidade, buscando também, né, dialogar e contrapor a esse discurso a necessidade urgente, inclusive em virtude do que já se avizinhava logo depois das eleições presidenciais de 2018, de que pudéssemos, acima de tudo, garantir espaços democráticos na nossa sociedade em todas as instâncias. O debate é acalorado, as acusações por parte desses pais que exigem essas punições são muito duras, e eu confesso para vocês que desde o segundo turno das eleições de 2018, onde saí às ruas, né, também percebendo o que se avizinhava, né, com aquela disputa no segundo turno das eleições presidenciais de 2018, sempre assisti com um certo espanto e um certo temor, né, desde aquele momento do segundo turno das eleições, quando encontrava eleitores bolsonaristas e esses empunhavam contra mim a sua mãozinha com as armas. A primeira vez que isso aconteceu, eu confesso que eu não soube muito bem o que dizer, o que reagir, e eu acho que a minha face demonstrou tanto espanto que a pessoa que fez isso imediatamente deu um salto para trás e disse: eu não vou te matar, eu estou brincando. E lá, na Câmara de Vereadores, nessa audiência pública, novamente esses pais estavam de um lado do plenário da Câmara com as suas arminhas apontadas para nós, dizendo que não nos queriam na vida dos seus filhos, que não nos queriam
colocando ideias na cabeça dos seus filhos que eram ideias que poderiam levá-los para um caminho que eles entendiam que era o pior dos mundos, que os seus filhos eram folhas em branco e que os seus filhos deveriam ter o direito, né, de receber uma educação que fosse a famosa educação sem partido. E aí começa toda uma discussão que desde lá a gente começa a perder, né, o sentido de algumas palavras, de algumas bandeiras, há uma disputa de narrativa, né, em nenhum momento nos identificávamos como partido A, B ou C, mas de alguma forma colocavam em nós, né, a pecha daqueles que queriam uma educação com partidos. E ali, né, a gente vê daqueles pais, né, que muitas vezes a gente se cruzou com eles na lancheria da escola, na porta da escola, que eles desejavam o mesmo que o presidente Bolsonaro desejou no seu último discurso antes das eleições, né, que era poder metralhar todos aqueles que não eram os cidadãos de bem, né, considerados por este grupo cidadãos de bem, né? E é necessário falar disso porque eu acho que tem dois afetos fundamentais que também eu senti lá na Câmara dos Vereadores e continuo sentindo toda vez que essa discussão está colocada, que é o ressentimento e o ódio. A gente tem falado muito, Maria Rita Kel escreveu um belo livro sobre o ressentimento, colocando que essa é uma paixão que não se permite a dúvida, né? É uma paixão daqueles que, diante de uma frustração, de um projeto pessoal, precisam achar um culpado para a sua frustração, precisam achar culpados para o seu projeto que fracassou. Muitos dos eleitores bolsonaristas são esses ressentidos, né? Esses ressentidos que não se permitem olhar para dentro de si, porque não conseguem ser sujeitos desejantes. Maria Rita Kel nos diz que eles são indivíduos que fizeram uma adesão, muitas vezes até alienada, a uma moral normativa, esperando que dessa forma tivessem um retorno da sociedade. No entanto, não é isso que encontram, então precisam encontrar os culpados. Por outro lado, ali também eu percebi o ódio. O ódio, que é outra paixão, outra emoção, que não permite dúvida. O ódio se nutre de certezas. O ódio se nutre da convicção de que há algo que precisa ser eliminado, há algo que precisa desaparecer. E aí, muitas vezes, o que eu percebo nesses embates dentro da Associação Mães e Pais pela Democracia, com esses setores, né, que a todo momento destilam o seu ressentimento e o seu ódio, é de que esses setores desejam que nós sejamos apenas um rótulo, que nós sejamos uma massa amorfa. Uma massa amorfa onde eles possam pendurar uma etiqueta. Dessa forma, eles nos desumanizam. Eles tiram de nós aquilo que é pulsante em nós, que é a nossa singularidade, que é a nossa pluralidade. E ao tirar de nós isso que pulsa em nós, que vibra em nós, que é a alteridade, que é o desejo de que nós possamos nos relacionar com o mundo a partir dessa alteridade e dessa pluralidade, é que eles, então, dessa forma, eles possam nos destruir. Assim como lá no Holocausto tinha uma etiqueta judeu, né? Onde cabia um monte de adjetivos sujos, ladrões, culpados, né? Pela derrota da Alemanha na Segunda Guerra, usurpadores da sociedade. Claro que o Holocausto não perseguiu só os judeus, a gente sabe que os comunistas, os gays, os ciganos, muitos morreram nos campos de concentração, mas esse rótulo coube muito bem para a desumanização. Assim como a Ku Klux Klan tem o rótulo negro, né? O negro, quem é o negro, né? Aquele que viola as mulheres dos brancos, aquele que é o marginal, aquele que não sabe trabalhar, que é preguiçoso. Tá? Então, esses rótulos, eles, de alguma forma, buscam o achatamento da singularidade, o achatamento dos sujeitos, o sombreamento das singularidades. Hoje, o rótulo que tentam a todo momento nos
impor na discussão política no Brasil é o rótulo de comunistas. Somos os comunistas, né? Então, assim como lá, né, Maria Luísa, no golpe militar de 64, precisaram chamar os comunistas de terroristas, né, para que pudessem calar, né, aqueles que se opunham à violência da ditadura militar, hoje também querem nos impor esses rótulos. E creio que a nossa resistência dentro da Associação Mães e Pais pela Democracia é que é difícil nos rotular. Nós somos mães e pais, nós somos mães e mães, nós somos pais e pais, nós somos mães solo, pais solos, nós somos suprapartidários, nós temos muitas diferenças em relação a visões, inclusive, de projetos econômicos para a sociedade. Nós somos um monte de gente que, às vezes, é difícil, né? Fazer esse apagamento, fazer esse tipo de achatamento do nosso eu, né? Mais singular. Temos também coisas em comum que nos unem e que nos dão muito alento nesse momento. Em comum, a gente tem a luta pela democracia, a luta pela igualdade, a luta por justiça social, a luta contra a homofobia, a luta contra a transfobia, a luta contra o racismo, a luta contra o machismo. Isso sim, isso é algo que nos une. E muitas vezes nos sentimos fortalecidos ao percebermos que podemos contar um com os outros, porque contra o ódio nós não podemos nos encontrar sós. Contra o ressentimento e o ódio nós não podemos nos isolar. Contra o ressentimento e o ódio nós precisamos construir fortes laços sociais de luta, de palavra, de testemunho, de ação. E é isso que nós temos construído. Nós temos feito, eu tenho quanto tempo? Só queria dizer um pouquinho tudo que a gente tem feito, né? Nesses últimos anos, desde fevereiro de 2019, e que foi tão importante para marcar a luta contra a barbárie e o fascismo na nossa cidade. A gente, por exemplo, né, constituiu o Fórum de Combate à Intolerância e ao Discurso do Ódio, junto com uma série de outras entidades, espaço esse fundamental, né, em Porto Alegre. Fizemos formação para os conselhos tutelares, fizemos dezenas de cafés democráticos com os mais variados temas, onde com parceiros das universidades, de outros coletivos, levamos temas importantes para qualificar o debate político na nossa cidade. A gente fez o Festival pela Democracia e Liberdade em abril de 2019, lá no Vila Flores, onde a alegria e a arte pôde também nos inspirar e dizer que sim, quando a gente canta, faz poesia, quando a gente dança, é possível vencer o fascismo. Por lá passaram mais de 1.000 pessoas em abril de 2019. Infelizmente, não pudemos fazer a edição de 2020 e 2021 em função da pandemia. E temos inúmeras parcerias com entidades do campo democrático, né? Combatendo o assédio moral. E fizemos uma importante luta na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul contra o projeto de homeschooling, inclusive subsidiando os deputados em relação ao que significa essa proposta, contrária a uma das nossas principais bandeiras, que é a educação gratuita, universal e de qualidade. Essa é uma das nossas principais bandeiras do nosso grupo. Fomos finalistas do Prêmio Inovare 2020 com a campanha Quem grava o professor tira a sua liberdade de ensinar. E também ganhamos 2 importantes lutas judiciais. Uma foi a liminar pela reabertura da exposição Rir é Risco, também na Câmara de Vereadores, e ganhamos agora, em março de 2021, na Justiça, o direito das escolas ficarem fechadas no pior momento da pandemia no estado do Rio Grande do Sul, defendendo vidas acima de tudo. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje como meu testemunho é a importância de que possamos trazer aquilo que de mais humanos temos, que é justamente as nossas contradições, os nossos afetos, as nossas dúvidas, as nossas construções coletivas, não com verdades cristalizadas, mas aberto para a construção permanente do devir do pensamento, do devir da nossa ação.
Isso é o que defendemos acima de tudo. E eu queria dizer para vocês que a expressão plena do existir de cada um de nós e o que defendemos, que é a expressão plena de todas as formas de existência, só é possível a partir da prática do amor cuidadoso. E amor que a gente às vezes pensa que é piegas, mas num momento como esse, de avanço do ódio, de avanço do fascismo, de avanço da violência, esse amor é possível nos libertar do medo, é possível nos fazer fortes e é possível, acima de tudo, ser revolucionário. Obrigada. Muito obrigado, Jaqueline, pelo teu testemunho. Foi importantíssimo te escutar. Tenho certeza que todos os colegas aqui compartilham dessa impressão. A gente vai ter um momentinho daqui um pouco para conversar com um grande grupo a respeito de tudo isso que tu falou. Agora, nesse momento, eu anuncio que a gente vai passar a exibição de 3 testemunhos de membros do jornal Boca de Rua. Como a Manu já anunciou antes, é a Alessandra, a Josi e o Zé, que não puderam estar ao vivo aqui conosco devido às condições materiais e sociais, para tanto, mas que gravaram as suas falas com a gentil ajuda da companheira Anne. Então eu peço para a Manu já preparar aí a exibição do filme, enquanto isso ela botou um cartaz também, né? Também tem informações aqui no nosso chat para quem quiser comprar o jornal Boca de Rua. O filme vai ser exibido agora, tem 10 minutinhos. Já está aparecendo a tua tela compartilhada aqui, eu acho que tu podes dar play. O som não está vindo. Vou reiniciar aqui, vamos ver se dá certo. Maravilha. Daqui a pouquinho, então, a gente projeta. Meu nome é Alessandra, Sai o sou som? integrante do Boca. Então, tipo assim, é cada situação que a gente tá passando. Como com essa doença aí, tá sendo muito difícil. A violência tá sendo maior das partes dos brigadianos. Entendeu? Eu sou uma que, tipo, tem uma certa hora que eu não posso ir pra Cidade Baixa vender o jornal. Tipo, de noite, a partir de umas 6 horas, já não posso ir pra Cidade Baixa, porque tem um brigadiano que se encarna e disse pra mim, se me pegar mais uma vez na Cidade Baixa, ele vai me arrastar pro esquisito e vai me dar uma tunda, entendeu? Porque ele fala que já matou vários, entendeu? Então, tipo assim, nessa fase agora a gente tá passando por uma situação complicada. Tem piorado, então, agora. Piorou demais. A partir das 8 horas, aqui na Cidade Baixa, corre todos os moradores de rua. Mesmo que estão vendendo jornal, vendendo bala, coisa assim, ele corre. Tem um relato de uma que foi arrastada pelo esse mesmo brigadiano que disse que vai me arrastar. E muita gente já passou pela mão dele, entendeu? Ele é um bicho ruim, cara, ruim. E ninguém tem coragem de fazer denúncia. Eu também não tenho. Porque se eu fizer denúncia, vai chegar um ponto que eu vou ter que passar por uma audiência junto com ele. Aí vai piorar a situação. Meu nome é Josiane de Oliveira, eu sou integrante do Boca de Rua. A polícia está entrando direto ali no meu beco, ali, que é uma monte de casa alugada, sabe? Que a gente aluga na primeira casa ali. Tem noite que eu não consigo dormir. É paulada, não dá tiro, é paulada, ai. Me desculpa pro pastor, que a polícia é de direto ali, ó, direto. Na rua, na parada.
Eu já vi embaixo, aqui embaixo, os guri dormem aqui na árvore, não pode dormir mais. Eu vejo polícia, os bobos, os pesados mesmo, dando chute, morador de rua, chovendo. Não tem nem dinheiro nada. Eu desci aqui embaixo para dar um arroz e feijão, um café quente, botou numa garrafa, dar para todos ali. Eu não dependo só de mim. Eu passei muito sufoco também na rua. Eu lembro das pessoas também, mesmo dentro de casa, gordinha com uma neta e filha e marido. Mas me lembro das pessoas de fora. Tem demais. Vai sobrar demais, não vou jogar fora. Bota os potinhos e trago aqui embaixo para os guris. A polícia mesmo mandando todo mundo correr daqui. Tanto de pau, paulada, na chuva. Saiu assim, os guris saíram, as mulheres desesperadas dali, ó. Eu disse, por que fazer isso? Ele vai clamar, e ele fala assim, vai clamar, tu vai tomar de pau também. Tudo por causa da pandemia. Isso aumentou muito na pandemia? Muito, é demais, até nas praças ali, aqui embaixo, aqui na casa do Rocha, que dormia aqui, ó. Sou José Luiz, né? O Zé do Boca, né? Tenho 50 e alguns anos, né? E vivo há 13 anos na rua, né? Em 13 anos de estrada aí, né? Como eu costumo dizer, né? Eu convivi com muitas situações, né? A questão da violência, né? Tudo que é tipo de violência. Mas nunca tinha participado, assistido violências assim, num período onde que a violência que eu digo assim do Estado, a violência do Estado, como eu tenho visto agora nesse momento de pandemia, eu acho que é onde que as instituições, né, que se diz assim de seguranças, né? Eu acho que na realidade assim, eu sempre costumo dizer assim, quando eu vejo uma situação assim, que nem eu vi há uns dias atrás aí, eu chamo de insegurança, né? Violência, né? E violência dos governantes, dos funcionários públicos que são a brigada militar, né? E principalmente do Estado, que é a da brigada, né? Onde que está acontecendo, independente, eu sempre costumo deixar claro que, assim, independente, né, do que estiver fazendo, a pessoa acha que tem lá uma lei que cobra, que penaliza, né, tais atos, né, independente de qual for, desde que seja, assim, sendo atos violentos contra a sociedade, contra a comunidade, contra mulheres, contra crianças, contra os animais, né? Mas assim, o que era para nos proteger, eles estão abusando da autoridade deles, principalmente por parte da PM, né? Onde que desmaiam pessoas, desmaiam pessoas na base do cacete de borracha, né? Onde que atiram pessoas no Rio Guaíba, onde que mutilam pessoas, né, por independente, eu sempre me refiro assim, gosto de salientar, né, que independente do que a pessoa estiver fazendo, isso é contra os direitos humanos, né, e até mesmo abuso, tornando dizer, abuso de autoridade, né. Nesse momento de pandemia aí, na realidade, assim, eu não saio muito de casa, né, eu não saio muito de casa. Eu moro numa peça ao alto, assim, onde uma avenida, né, onde tem bastante fluxo, né, então eu vejo muita coisa durante a madrugada, né, durante a noite, né, eu já morei no Harmonia, né, quando eu vivia na rua, já morei no Harmonia, né, vivo muitas atitudes, né, sim, que sabe que eu não sei nem como dizer, assim, que essas atitudes assim, sabe que não queria que acontecesse, né, mas que eu presenciei, né, da PM, da Polícia Militar, né. Então eu, né, de certa forma, eu
vejo assim, extremamente preocupado, porque eu sou um camarada que eu não saio de noite muitas vezes por causa eu me sinto inseguro, porque na realidade, assim, eu vou dizer mais uma vez, as pessoas querem para estar protegendo, né, independente de que tipo de pessoas é, se ele deve alguma coisa, se não deve, se fez, se não fez, mesmo assim ele é para ser protegido, sim, né, independente do que for feito, porque lá a justiça está escrito lá que ele deve te pagar por aquilo com seus atos, tá entendendo? E eles não, eles preferem se acovardar, né, covardemente, né, tentando enforcar pessoas, entram nas moradias. Hoje tem muita gente, um bocado de gente morando, né, nos aluguéis que o município fornece, né, e eles estão entrando dentro das residências das pessoas, porque no momento que você paga um aluguel independente, que se não sai do teu bolso, sai do bolso da prefeitura, do município, né, porque o município, na realidade, te colocam ali dentro daquele espaço pequeno, né, porque não tem planejamento a longo prazo para as pessoas que vivem nessa situação. Então é mais fácil eles ir lá, como é que eu vou dizer assim com a palavra, oprimir, né, a base de opressão, né, tentando enforcamento, né, com cordão de celulares, né, com carregador de celular, né, famílias, onde que na realidade tem até pessoas doentes, né, filhos dessas famílias doentes onde que moravam junto, né. E acredito sim que na próxima página do jornal vão ver esse relato, né, e esses testemunhos dessas pessoas que eu estou falando, porque não vou citar nome, né, dessas pessoas, até mesmo porque eu não tenho essa autonomia, né, mas eu deixo aqui esclarecidamente que assim, que agora, principalmente nessa época de pandemia, né, as inseguranças, né, estadual principalmente, né, vai aqui também um recadinho também para o município, né, também o abuso da autoridade da guarda municipal, né, que está sendo bem pior do que era antes, há 10 anos atrás, onde que ninguém imaginava em pensar em pandemia, né. Então, não adianta os órgãos públicos, né, colocar municípios e estado, né, colocar ali uma pessoa dentro de uma casa, dentro de um cantinho ali por 1 ano, 2 anos, e não ter projeto a longo prazo. 1 ano, 2 anos não é o suficiente para uma pessoa que mora há 20 anos na rua, que convive há 20 anos na rua. Eu preciso de um acompanhamento. O povo da rua quer sim esse acompanhamento. Não acredite se quiser. Não é aquele camarada que diz que não, que eu gosto da rua. Ele não, na realidade ele não gosta. Ele está ali porque como é que eu vou dizer assim, é a migalha que sobrou para ele, independente do passado dele. Bom, pessoal, então gostaria aqui de agradecer mais uma vez o testemunho dos 3 participantes do Boca, a Alessandra, a Josi e o Zé, que nos contaram um pouco aí, em nome do grupo do jornal Boca de Rua, um pouco do que eles estão testemunhando aí na rua, nas ruas de Porto Alegre. Queria compartilhar com vocês que eles foram eleitos pelo grupo como representantes, e assim que a dinâmica do Boca acontece, né, que sempre para alguém poder falar em nome do jornal, essa dinâmica precisa ser respeitada, assim, de o grupo fazer essa decisão, né, então eles foram os eleitos aí, e quem fez as imagens foi a Anne, que gentilmente se dispôs a fazer isso para o nosso coletivo. Então, queremos agradecer a todos. E também a Rosina, que é jornalista do Boca de Rua e quem eu quero convidar agora para nos falar um pouco aí, desde a perspectiva dela, o que ela está achando desse momento tão peculiar que nós estamos vivendo. Rosina, obrigada pela tua presença. Por favor, então.
Estás com a palavra. Antes de mais nada, quem agradece sou eu por esse espaço. E quero registrar algo que eu agora me dei conta, que é uma sintonia entre nós que estamos participando aqui. Porque, por exemplo, quando a Jaque fala desta gênese, né, do movimento, eu estava lá, eu testemunhei porque eu trabalhava nessa escola. Quando o pessoal fala dessa questão dos desaparecidos, que é desaparecidos entre aspas, que são assassinados, eu também, como repórter e como integrante da Alice, testemunhei esse movimento, essa dor dos familiares, né? Inclusive, um aspecto que é muito pouco falado, que é a história de meninas e meninos marcados pela ditadura. Tem um livro que a Alice produziu, que é sobre isso, né? Que a monstruosidade é tamanha que ela atingiu e massacrou crianças, né? Então, eu, mais do que agradecida, eu estou bastante emocionada. Ver a gurizada falando... 20 anos não me imuniza dessa emoção, né? Dentro dessa sintonia também eu registro a Manu e a Maíra, que também fazem parte da história da Alice e do Boca. E eu começo justamente pela Alice, né? Que não é uma pessoa, né? É um coletivo, Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação, e é o alicerce do Boca. Nas palavras, essas palavras não são minhas, esse trocadilho é do Tucci, que é o companheiro da Josi, a segunda que falou hoje aqui. A Alice, ela tem a proposta de revelar o que a sociedade não vê, ou seja, de trabalhar com esses grupos que são invisibilizados. Então, a gente já trabalhou com diversos grupos, prostitutas, presidiárias, esses dois projetos a Maíra teve comigo, mulheres idosas da fronteira, adolescentes da periferia e também familiares de pessoas que foram vítimas da ditadura. E o Boca, né, que é o nosso primogênito e é o que deu origem a um jeito de trabalhar, uma metodologia, se é que a gente pode chamar assim, que além dela trazer o direito à palavra desses grupos, ela também traz o direito do leitor a ter acesso a essas realidades, né, que são invisíveis ou muito mal contadas pela história oficial e pela imprensa, né? O leitor não tem como desenvolver um pensamento crítico se ele não tiver acesso a esta realidade caleidoscópica nossa, que é mostrada como um plano, né? Terra plana, mais ou menos isso. Mas o Boca, gente, o Boca realmente ele me tomou de assalto, né? Um terço da minha vida, mais de um terço da minha vida, metade da minha atividade profissional, eu vivo em simbiose com o Boca. Isso me transformou, me virou do avesso, me tatuou de uma forma e meus valores todos eles mudaram, né? Isso é uma transformação que é visceral. Eu sempre digo que quem passou pelo Boca nunca mais vai ser a mesma pessoa e nunca mais vai olhar aquela população de rua da mesma forma, porque a sociedade, isso eu friso aqui, a sociedade não sabe o que está perdendo ao prescindir dessas pessoas, porque eles são realmente um repositório de resistência em todos os sentidos, não só físico,
como psicológico, de afeto, de alegria. Eu não sei de onde que, mas depois de 2 décadas, eu não sei de onde que eles tinham forças para ser pessoas tão plenas, né? Tão plenas. E tão capazes de acolher, né? Acolher quem trabalha com eles, quem vai visitá-los, quem faz estudos, né? Porque o Boca é quase um jornal-escola, né? Vai muita gente da universidade mesmo, né? E eles têm uma capacidade crítica, mas também de acolhimento que é muito incrível, muito especial, assim, muito coletivo. Nesse tempo que eu estou vinculada à Boca, eu testemunhei violações de direitos de toda a espécie mesmo, assim, né? Por vezes com uma sensação de impotência muito forte, assim, né? De frustração, mas também por outras, uma sensação de orgulho por fazer parte desse grupo, né? Essas violências vão desde a violência do Estado, violência física, como o pessoal relatou, não vou me repetir, mas que aumentou brutalmente depois da pandemia, além de aumentar a intensidade das forças do Estado, né, como eles falaram, por exemplo, da Guarda Municipal, que não tinha esse papel tão demarcado, ela trouxe outros agentes de violência, que foram as milícias e que foi a própria população. Vou dar 2 exemplos bem fáceis de visualizar. As milícias, por exemplo, elas, de noite, elas chegam, o pessoal chega com correntes, estacionam carrões, assim, com correntes e batem em quem está dormindo, assim, machucam, por vezes de terem que ir para o hospital. A população, além da indiferença e dos costumeiros preconceitos, né? Tem casos assim que são quase inacreditáveis, como, por exemplo, pessoas que colocam um caco de vidro na comida, que deixam pendurada na árvore, que é os macaquinhos, né? Ou veneno, né? Então, é inacreditável que num momento desses, onde as pessoas têm tantos grupos distribuindo alimentação, algumas pessoas façam isso, né? Ou denunciam porque eles estão dormindo próximo das suas casas, viram o rosto, insultam, fecham o vidro, enfim, esse tipo de agressão, assim, que não é tão visível, que ela é trivial, quase, né? Nessa sociedade. E tem um tipo de preconceito, que esse é invisível, e que eu confesso que eu tinha, e que até hoje tem que combater, é o preconceito bonzinho, que é aquele preconceito que tu quer que as pessoas sejam catequizadas nos teus valores. Então, tu quer tirar da rua, tu quer eliminar a droga, sabe assim, ó, é algo que é o meu jeito, classe média, de ver. Né? Quando eu digo meu, é genérico. Então, esse preconceito é um preconceito invisível, mas que é extremamente agressivo, porque ele parte do desconhecimento da realidade daquelas pessoas, daqueles grupos, né? Antes de ouvi-los, tu quer transformar eles em algo que tu considera aceitável e bom, enfim, né? Quando existe nuances entre, né, 50 tons de cinza, para fazer um trocadilho infame entre as realidades, né? Ainda sobre essas violações que eu testemunhei, existe a situação das mulheres. E se a dos homens é complicada, se a dos homens é dolorida, a das mulheres ainda é pior. Quase todas as
mulheres que participaram do Boca, elas foram estupradas na infância ou na adolescência. E isso abriu porta para todo tipo de violência, né? Sendo que uma delas é tenebrosa, que é o sequestro dos filhos dentro dos hospitais. Elas vão ganhar os filhos e saem sem eles. E aí, a luta por justiça, ela é praticamente nula, assim, elas não são vistas como alguém com direito de serem mães. Né? E partindo desse princípio, a recuperação dos filhos, ou pelo menos da ligação com os filhos, é dificílima. Assim, né? Uma delas, a Alessandra, ela conseguiu, durante anos, ela buscou a filha já estava adolescente, reestabelecer um vínculo com a menina. Né? Ela ainda estava abrigada. E um dia ela chegou lá, e é lindíssimo ver a relação delas, né? Tem fotos, assim, o jornal testemunha isso. E um dia ela chegou e tinha transferido a menina sem avisá-la. Ela levou 2, quase 3 meses para localizar a menina de novo. Né? Então, é um elenco tão grande assim, de violações que chega a ficar difícil da gente, né, alinhar assim, a questão da saúde, dos direitos cidadãos, enfim. Por tudo isso, gente, eu acho assim, tem uma palavra que ela é muito usada no movimento social, em muitos coletivos e tal, mas que eu me arrepio o pelo assim, quando eu ouço, que é incluir. Gente, essa palavra é totalmente fictícia. Eu não quero incluir ninguém, não quero ser incluída nessa sociedade injusta, nessa sociedade preconceituosa, nessa sociedade que não respeita as pessoas. Eu acho que a palavra, para o Boca, pelo menos, foi reinventar. A gente meio que se reinventou. Né? Boca hoje, ele mais do que um jornal, ele é uma sociedade, assim, né? Com as suas próprias leis. O Boca tem as suas próprias leis criadas, votadas e debatidas anualmente pelo grupo. Durante anos, essas leis não estavam escritas, elas foram escritas há uns 4 anos atrás, que começaram a se tornar mais complexas. E essas leis, elas são baseadas em coisas muito simples, coisas elementares, do tipo respeito, solidariedade, democracia nas decisões. São leis muito simples, né? E que funcionam tão bem que o jornal está há 20 anos aqui e que conseguiu sobreviver a uma pandemia que destruiu projetos de todas as naturezas. Né? O jornal está bem. Uma das coisas que nos manteve, está nos mantendo, são as assinaturas virtuais. Então, vou pedir licença para fazer um breve comercial. Quem puder compartilhar com as suas redes, vai estar nos prestando um grande serviço. Assim, considerem-se aliciados e muito bem-vindos nessa corrente pela sobrevivência e pela autonomia do jornal, que não depende de verba alguma, nem de empresa, nem de partido político, nem de verba estatal, nada. Nós só vivemos com apoio de pessoas que acreditam nesse projeto. E apoio de todo tipo. Tudo nos serve. Né? Uma última coisa, já vou terminar. Um dia eu estava passando na rua e eu vi uma frase que dizia: o afeto é revolucionário. Eu não sei de quem é, eu confesso que eu já procurei autor. Acho que existem vários muros, né, nesse país, mas aquilo me bateu de uma forma assim, marcante, assim, né? Aquilo foi um ferro em brasa, assim, porque eu acho que no Boca o afeto fez toda a diferença. Foi uma das coisas mais difíceis a gente reinventar esse afeto dentro do grupo.
porque a gente sempre se abraçava, a gente sempre se festejava muito. Então, teve que ser um pouco mais contido, né? Mas ainda se tem muito esse vínculo afetivo. Eu acho que, eu sempre me lembro da música da Violeta Parra, né? Detém os peregrinos, libera os prisioneiros, né? E eu acho que o Boca tem muito isso, sabe? De tu não rotular, de tu simplesmente tentar, pelo afeto, construir uma transformação, né? Pelo afeto e pela amizade, pela solidariedade. Eu sou de uma geração que quis revolucionar o mundo, né? Revolucionar valores, sonhou com a revolução. Então, eu acho que hoje o Boca é a nossa revolução, a nossa pequena grande revolução. Ele nos possibilita isso, né? Um repositório da esperança, de transformação e de revolução. É a minha revolução possível. Vocês estão me enxergando? Entrou uma tela aqui, não falei? Sim, Rosina, estamos. Então deixa assim. Então, é a minha pequena revolução possível, ou talvez impossível, né? E aí eu acabo de me lembrar que quando eu comecei a trabalhar no Boca, todas elas diziam assim, é impossível, como é que vocês vão fazer um jornal com pessoas que mal sabem escrever, que sem dinheiro para imprimir, sem nada, né? Aí um dia eu estava olhando um jornal, não lembro qual era, e tinha uma frase do Jean Cocteau, né, pensador francês, que dizia: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E eu acho que um pouco é isso. Ele é uma lição diária de que não existe o impossível. Era isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Rosina. Uma alegria poder te ter aqui. E lembrei de muitas coisas enquanto tu falava, né? Enquanto eu podia ir nas reuniões presenciais. E, enfim, uma satisfação, assim, poder te ter aqui conosco.